Gostaria de ler um trecho em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, passas de figo e cachos de passas, e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baala e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. E Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Guidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Nós sabemos que as Escrituras, as coisas que nós lemos no Antigo Testamento, foram escritas com um propósito, né? Em Romanos capítulo 15, um versículo bem conhecido de muitos aqui, se não de todos, versículo 4, Romanos 15, 4 fala: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando lemos uma história como essa que nós acabamos de ler aqui, isso aqui é um fato que ocorreu, isso não é uma lenda, uma história inventada, é uma coisa que ocorreu mesmo, é histórico isso aqui. E quando nós lemos isso, nós podemos, com toda certeza, saber que Deus permitiu que isso fosse escrito na palavra de Deus com o propósito de nos ensinar. Nós hoje, ao abrirmos e lermos isso, podemos aprender muita coisa aqui. Porque aqui nós vemos situações que nós frequentemente vivemos no nosso dia a dia, ocorreram aqui. E aí a gente pode entender o propósito de Deus em todas as coisas. Então, voltando então lá em 1 Crônicas, nós lemos aqui que esses homens
de guerra, né, postos em ordem de batalha, vieram num só coração, com disposição de coração até Hebrom para levantar Davi como rei. Saul o perseguiu e por muito tempo ele se escondeu e fugia do coisa, mas quando finalmente Saul morre pelas mãos daqueles amalequitas que ele havia poupado quando o profeta Samuel falou que ele tinha que eliminar todos, ele salvou os amalequitas, esses próprios amalequitas acabaram sendo a sentença de morte dele. E após Davi sofrer com isso e ter os seus dias em que ele ficou chorando pela morte de Saul e dos outros também que morreram, aí ele vem e agora vai assumir a sua posição como rei. Ele vai ser levantado rei. E foi um momento de alegria. Nós vemos aqui que eles estavam comendo, diz aqui no versículo 39, estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, e também no versículo 40, porque havia alegria em Israel no finalzinho. Era um momento de alegria, eles estavam comemorando uma coisa que finalmente tinha acontecido. Davi ia tomar sua posição como rei. E eles estavam lá, a provisão desses irmãos de arrumar, né, essas provisões, de ter tudo para eles comerem. E nós vemos no nosso dia a dia quantas vezes que momentos como agora, 3 dias que nós vamos ficar aqui desfrutando a comunhão uns com os outros, né, e comendo, o irmão provê coisas para nós, comemos e tudo mais, e há muita alegria. Mas como é frequente que depois de um período assim que nós passamos, como a hora que nós voltamos para a nossa vida no dia a dia, como nós somos mais propensos a fazer coisa errada. Davi aqui, após ser levantado como rei, ele vem e tem essa ideia de levar a arca. Seria mais ou menos, a gente vê no Novo Testamento um caso semelhante. O Senhor chama a 2 discípulos e eles vão para o monte da transfiguração. Lá o Senhor se transfigura e eles veem um momento diante deles que impressionou tanto que depois de muito tempo Pedro escreve sobre isso, João escreve sobre isso, sobre o que foi o Senhor se transfigurar diante deles, e está ali Moisés e Elias conversando da morte do Senhor e tudo mais. Isso foi uma coisa marcante para eles. E a gente vê em seguida Pedro até querendo fazer uma barraca para ficar todos ali, que bom que estejamos aqui, fazemos tal. E aí o Senhor... Moisés e Elias desaparecem e o Senhor fica ali entre uma nuvem e eles caem em si. E logo em seguida o que a gente vê? Depois de um momento de tanta glória assim, né, porque eles viram o Senhor se transfigurando na frente deles, uma coisa muito marcante, o que nós vemos? Eles chateados porque um pai trouxe um filho possesso, lunático, né? E eles não conseguiram expulsar o demônio. Eles tinham tido um momento de tanta glória ali, e ali eles não sabiam mais o que fazer. Eles tinham tentado ali e não conseguiram. E o Senhor fala, só com oração e muito jejum, né, que essa casta poderia ser expulsa. Por quê? Toda vez que nós temos momentos assim, nós temos tendência a começar depois querer viver na energia desses momentos. Querer tomar decisões baseadas nas experiências que nós temos. E, como cristão, nós não vivemos de experiência. Elas são úteis para nós, é muito bom que vivamos juntos aqui, que estejamos tendo esse momento de alegria, que cantemos, comemos junto, desfrutemos dessa comunhão. Mas as coisas do Senhor têm que ser pelas Escrituras, pela palavra de Deus e oração. E é isso que nós vamos ver nesse incidente na vida de Davi aqui. Ele tem uma ideia, ele tem um desejo de trazer a arca. Vou fazer um resuminho bem rápido do que é se trazer a arca, para que aqueles que não estão familiarizados com essa passagem do Antigo Testamento. Na época de Eli, seus filhos, ele já estava cego e velho, né? E os seus filhos
andavam fazendo coisas totalmente erradas com respeito às coisas do Senhor. E quando os filisteus estavam apertando o povo de Israel, eles falaram, vamos trazer a arca de Deus, aqui para a batalha, e ela vai nos livrar. Isso está em 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus atacam Israel e ferem, matam 4.000 homens, uns 4.000 homens. Versículo 2. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos, para que essa arca nos livre. Não é para que Deus os livrasse, era a arca, eles puseram a confiança na arca. E os filisteus vêm, ficam atemorizados de saber que essa arca estava lá no meio do arraial, né, de Israel, mas sejamos fortes e vamos lutar, e eles vencem a batalha e levam embora essa arca. E não levar embora a arca, na história relata que eles não sabiam o que fazer com a arca, porque a arca começou a trazer problemas. Onde eles levavam a arca, todo mundo ficava doente, começava a desenvolver peste, e aparecia ratos, e eles ficavam doentes. Então eles passavam a arca para outra cidade. E em cada cidade que a arca chegava, começava a mesma coisa. Chegou um momento que os filisteus chegaram com a arca, e falaram, não, você não vai trazer isso aqui não, você vai trazer para destruir a gente, depois dominar, pode levar embora. E aí eles não sabiam o que fazer, consultaram os sábios, os adivinhos dos filisteus, e eles falaram, você faz o seguinte, faz um molde em ouro, né, ídolos de ouro, né, faz estatuinhas de ouro de ratos e das doenças que você tem, das chagas, e põe tudo junto, põe num carro de boi novo, faz uma carroça nova, um carro novo, e põe a arca lá com isso daí e manda lá de volta para eles. E fizeram isso. Fizeram um carro novo, puseram a arca em cima desse carro, juntamente com um baú, um cofre, com todas as imagens, né, as figuras dos ratos e das hemorroidas, que na nossa versão fala de hemorroidas, mas fizeram aquilo ali em forma de ouro, em ouros, né, em peças de ouro, puseram ali dentro, puseram no carro, amarraram ali as duas vacas e elas saíram andando. E a palavra narra, interessante prestar bem atenção nisso, que elas andaram em linha reta, não se desviaram nem para um lado nem para o outro, e foram direto até o local onde então parou, e aí os judeus, os israelitas lá, pegaram essa arca e ficou na casa desse Kiriat Jearim aqui que nós demos. E a arca ficou lá por 20 anos, longe das mãos de Israel. O que é a arca? A arca é uma figura, nós sabemos que a arca era feita de madeira de cetim, revestida por dentro e por fora era revestida de ouro. E ela tinha argolas na lateral, e nessas argolas enfiava-se uma vara também de cetim, madeira de cetim com coberta de ouro, revestida de ouro. Em cima ela tinha uma tampa, que era o propiciatório, que fechava essa arca, e 2 querubins, 2 anjos com as asas estendidas, olhando para o propiciatório, ficavam com as asas cobertas, olhando para o propiciatório. Isso era a arca. E essa arca era o testemunho de Deus, e quando eles fizeram, Moisés foi instruído e falou, olha, Deus falou para ele, eu virei aqui com vocês, para ter comunhão com vocês nessa arca. E ela só era para ser transportada por uma certa tribo escolhida, que era da família dos levitas. Só eles podiam carregar essa arca, que eram os beraritas, se eu não me engano, os coatitas, não lembro qual que é. Mas é uma família específica de Levi, só eles podiam carregar a arca. Carregavam, passando essas varas, uma de cada lado, e colocavam nos ombros, esses sacerdotes se purificavam antes, colocavam, cada um carregava no ombro aqui, 2 na frente e 2 atrás, segurando a arca. E a arca ficava aqui, então, nessa altura, e eles iam andando em reverência, levavam a arca. E ela ficava coberta por um manto de cor azul. Quem estava do lado de fora via uma cor azul ali.
O que nós vemos Davi fazendo aqui? Voltando então no capítulo 13 de Crônicas, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos, os outros irmãos, e a todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos desde os dias de Saul. Era alguma coisa errada que Davi está querendo fazer? Trazer a arca para ficar entre os filisteus, entre os israelitas outra vez? Não. Fazia 20 anos que essa arca estava fora de Israel. E ele teve esse desejo. Não estava errado. Qual foi o erro então de Davi aqui? O erro dele foi consultar os capitães. Conselho com capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Ele foi consultar os homens se podia fazer isso. Se parece bem aos olhos de todos, né? Podemos fazer isso. Ele falou: não, é bom, boa ideia, vamos fazer sim. E o povo achou, todo mundo concordou, ótima ideia. Aí o que ele faz? E põe num carro novo de boi, põe a arca ali. Qual a diferença entre o que os filisteus fizeram e o que ele fez? Nenhuma. Aparentemente nenhuma. A única diferença estava em quem fez. Os filisteus não tinham nada a ver com essa arca, porque essa arca não era para eles. Eles não tinham conhecimento de Deus. E eles fizeram isso seguindo os conselhos dos seus adivinhos, dos seus instrutores lá, né, aqueles conselheiros que eles tinham, né? E eles fizeram de acordo com aquilo. E prestem atenção como Deus cuidou. Os bois andaram sem se desviar e foram parar lá no lugar. A arca não caiu, não tinha ninguém. Aliás, ele foi sozinho, não precisou ninguém conduzir, não. A arca saiu naquele carro que os filisteus levaram para devolver para aquela família. Eles puseram a arca ali e ficaram de longe vendo o carro chegar, e viram chegar e ficaram contentes. Mas não tinha ninguém dirigindo. O que nós vemos aqui? Davi copia um procedimento dos filisteus. Quantas vezes nós vemos isso? Surge alguma dificuldade, alguma coisa que queremos fazer, temos boa intenção. Zelo é uma coisa que nós temos às vezes, mas sem entendimento, ele é mais daninho do que outra coisa, qualquer outra coisa. Quando nós temos zelo sem entendimento, nós produzimos mais destruição do que crescimento. Basta ver Paulo no seu zelo como judeu. O que ele fez? Ele falou: sou o principal dos pecadores. Por quê? Porque no seu zelo ele perseguiu a igreja, da qual agora ele era membro, ele era parte dessa igreja. Mas ele falou, o maior pecado, ele se considerava o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja. Foi de má intenção que ele fez isso, porque ele era severo, ele era criminoso, assassino, queria ver cristão morrer. Não, era o zelo por Deus, mas sem entendimento destrói. E aqui o que nós vemos é isso. Davi tem essa ideia, com o aval de todos. Aí vai outra dica para nós: popularidade não é o objetivo de nenhum cristão. Se eu vou trazer algum assunto aqui para ser popular e enaltecer a pessoa que está falando, ou enaltecer qualquer homem, pode ter certeza, não vai dar fruto nenhum, ao contrário, vai só destruir. Se a exaltação é para ser a pessoa do Senhor Jesus, aí é diferente a coisa. E o que nós vemos aqui é que a ideia de trazer essa arca foi errada porque não foi consultado a Deus. Davi devia ter consultado a Deus. Se é um filisteu fazendo isso, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Mas Davi tinha, porque Davi sabia da lei. Ele devia ter consultado a Deus.
Ele devia ter ido buscar na lei, porque na palavra estava escrito, no Antigo Testamento estava escrito lá, na lei de Moisés estava escrito como devia ser transportada essa arca. Não era como eu bem achava, apesar da boa intenção. O modo como foi feito estava errado. E isso, irmãos, é muito possível. Nós, no zelo de servir a Deus e fazer as coisas para Deus, fazemos do modo errado. Não consultamos a palavra de Deus. Vemos qual é o procedimento mais popular, vemos como é que tal coisa, vamos atrás ver a nossa experiência. Como é que nós fizemos tal coisa no passado? Como é que foi feito? Não existe, nas coisas de Deus, não existe um evento que seja idêntico a todos. Ou seja, a cada coisa que surge diante de nós, para nós decidirmos, nós temos que decidir aquela coisa. E não querer falar, bom, isso aqui é igual a todas as outras que já aconteceram, igualzinho a essa. Vamos fazer a mesma coisa, vamos repetir o procedimento. Isso no mundo é muito correto, eles fazem isso, né? Todo mundo sabe disso, que o mundo, ele estuda as coisas que já aconteceram para não acontecer mais. O exemplo disso é acidente aéreo. Alguém já ouviu sobre isso? Como é que funciona o negócio? Por que é o meio de transporte mais seguro que existe? Porque a cada acidente, eles param tudo, eles dissecam o avião até achar um parafusinho que foi o que causou. E a partir daquele momento, se aquele parafusinho causa, não vai ter mais nessa aeronave. Não pode ter mais isso daí. E assim eles foram fazendo, que hoje chegou numa sofisticação tal, que é muito difícil cair um avião. Tu não falou, mas caiu. Mas escuta, se vocês puserem quantas vezes caiu um avião, e que você leu no jornal, e quantas vezes que tem acidentes de carro, e nós usamos o carro todo dia. E são carros que muitas vezes levam um acidente porque tem falha mecânica que nunca ninguém descobre, porque ninguém quer saber de descobrir. Mas de avião todo mundo descobre, porque existe uma legislação para fazer isso. O homem procura jurisprudência. O irmão falou essa palavra, jurisprudência. O que é jurisprudência? A lei, a nossa Constituição, é uma série de leis e tudo mais. Só que a lei dá margem a diferentes interpretações. E às vezes o juiz está com um problema diante dele, que a lei fica dúbia, ela não é bem clara a esse respeito. Ninguém pode dizer, não, tem que ser feito assim. O juiz fala, então vamos fazer o seguinte, vamos ver a jurisprudência, vamos ver outros casos como esse, que já foram julgados no passado, e ver o que foi resolvido. E se foi resolvido em mais de 2 ou 3, virou jurisprudência. Vai ser a partir de agora tudo assim. Todo mundo que fizesse mesmo delito, apesar da lei não ser clara, a jurisprudência diz que tem que ser feito isso. Nas coisas de Deus não existe jurisprudência. Não existe eu estudar o passado e ver como é que foi feito no tempo do Darby. Ah, foi feito assim. Ah, então vamos fazer assim agora, que é só repetir o modelo. Não, não. O que Deus quer é que a cada coisa que a gente vá ver, ou que cada problema que surja diante de nós, exista o exercício de buscar na palavra de Deus e orar. Porque só a palavra de Deus não é suficiente. Você fala, peraí, o que você está querendo dizer? Que a palavra de Deus não é suficiente? Não, ela é sim, mas pelo Espírito Santo. Porque testemunho de Jeová, no que eles baseiam a doutrina deles? Alguém pode me dizer? Na palavra de Deus. Eles têm um versículo lá e falam assim, está lá em Isaías, há um só Deus e não há nenhum outro, por isso Jesus não é Deus. Eles usam a palavra para destruir a base do cristianismo, que é Cristo, o Filho de Deus aqui na terra. Adventista do 7º dia, eles pegam e vão lá, nós tem que guardar o sábado, porque está escrito na palavra. E com isso ele destrói aquele que era o dono do sábado, Cristo. A ponto de que a obra de Cristo não é suficiente, porque você tem que ser salvo. Depois de salvo, tem que guardar a lei, porque se não guardar, você vai ser condenado. Ué, então Cristo não salvou. É uma salvação parcial, que depende do meu andar depois. É baseado na palavra de Deus. Qual é o problema aí? É que usam a palavra de Deus sem a direção do Espírito Santo. E aí, não é quando eu tenho um problema, eu vou sair correndo atrás da palavra, procurar um versículo que dê suporte ao que eu estou pensando.
Porque nem sempre a palavra de Deus é claríssima a respeito de alguns assuntos. Há assuntos que não tem o que discutir, né? Tem assuntos que eu não preciso nem orar. Peraí, Lineu, você não precisa orar em tudo. Então eu vou falar o seguinte. Alguém, crente, cristão, arruma uma namorada incrédula. Você acha que tem sentido ele orar para Deus se essa é a mulher certa para ele ou não? O que a palavra de Deus diz? Não se colocar em jugo desigual com o incrédulo. Pronto, eu preciso orar para isso? A palavra de Deus está clara dizendo que o cristão não deve se unir com um incrédulo. Então eu não tenho que ter dúvida, será que ela é para mim ou não? Ela é incrédula? Não, então ela é incrédula, não é para você, acabou. Não precisa resolver. Agora, tem coisas que a palavra de Deus não diz claramente. Por exemplo, eu posso fumar? Me dê um versículo da palavra de Deus que diz que eu não posso fumar. Que está escrito assim, não fumarás. Não existe. Mas eu não fumo. Por quê? Porque existem outras coisas na palavra de Deus que me levam a entender que não é o que Deus quer para nós. Mas como eu vejo isso? Através da leitura da palavra, então é a palavra e a oração. Nós temos que ter a direção divina da palavra de Deus e a dependência do Espírito Santo através da oração. E essas duas coisas, quando aplicadas corretamente, dão fruto de bênção. Aqui não foi consultado nada disso. O que ocorre? Eles pegam essa arca, colocam nesse carro, e aí vai 2 homens. Vemos aqui desse Uzá e Aiô. O que significa isso aqui? O que nos ensina isso? Primeiro que esses 2 aqui não eram levitas. Eles não tinham nada que estar transportando essa arca. Mas como começou a coisa errada, isso já traz outra coisa errada. Aí vai outro princípio para nós. Se nós negligenciarmos com respeito à direção da palavra de Deus para nós e a dependência do Espírito Santo, nós podemos cometer um pequeno erro que vai levar a um segundo erro, depois a um terceiro erro e daqui a pouco está tudo errado. Um exemplo disso nós temos na história da igreja. Alguém aqui aceita que Maria, a mãe de Jesus, é a mãe de Deus? Alguém aqui acredita nisso? Vocês acham que é possível que Deus tenha uma mãe? Isso é ridículo, não é? Você sabe por que surgiu essa doutrina no catolicismo? Ela surgiu porque existia um grupo de gnósticos, logo no comecinho do cristianismo, da igreja primitiva, existia um grupo de pensadores que diziam o seguinte: Jesus não é Deus. Vocês já ouviram isso em algum lugar hoje? Tá por aí a toda, né? Testemunho de Jeová é um que fala isso. Jesus não é Deus, porque ele não veio em carne, ele veio em espírito. Jesus não é Deus. Bom, surgiu essa ideia que não podia Deus se fazer um homem. Como é que Deus pode se transformar num homem? Então começou a duvidar da divindade e da humanidade de Cristo. Os papas, e era uma coisa que estava disseminando muito rapidamente, para prevenir isso, e como eles não tinham como fazer o povo entender, eles falaram assim: vamos fazer o seguinte então. Para provar que Jesus é filho de Deus, Maria é a mãe de Deus. Ela gerou a Deus. Foi no sentido de tentar corrigir um erro, uma doutrina errada, que eles criaram uma coisa mais errada ainda. E aí chegou ao ponto de não só falarem que ela era a mãe de Deus, como que ela também ressuscitou dentre os mortos, ela também subiu aos céus e ela também está sentada à direita de Deus. Como Cristo. E aí não parou aí. Chegou a um ponto em que os papas chegaram a afirmar que, como Jesus é um Deus severo,
quando você precisar de alguma coisa, você caiu em pecado, vai até a mãe dele e pede para ela, porque ela daí obriga a Jesus a fazer, porque ele é filho e tem que obedecer. Olha onde que chegou a coisa. Por causa de uma doutrina que negava que Cristo era filho de Deus, eles estão falando que Jesus é uma pessoa muito severa, e para conseguir algum perdão dele, se você pecar, você tem que ir na mãe dele, e a mãe é a intercessora dos homens. Portanto, isso é blasfêmia contra o próprio Cristo. Na tentativa de eliminar um problema que negava que Cristo era o Filho de Deus, eles criaram uma coisa muito pior. Que Jesus é severo, só perdoa porque a mãe obriga ele a perdoar. Ou seja, um Deus submisso à sua mãe. Olha que ridículo. Mas nós somos capazes de fazer isso sim. E aqui, o que nós vemos? Esses dois homens sobem na carroça, aí, pelo que eu vejo aqui, aí foi dirigindo e Uzá foi do lado, como guardião da coisa. Por que o gado aqui agora tropeçava? Porque na primeira não tinha nem ninguém guiando, e eles foram até o lugar sem problema. Porque Deus não poderia deixar que essa arca fosse transportada pelo seu povo de modo errado. Assim, muitas vezes, nós vemos que as pessoas incrédulas no mundo, eu tenho muito mais complacência do que irmãos que se dizem cristãos estarem fazendo coisas erradas com a palavra de Deus. Porque o mundo, eles não são crentes, eles são incrédulos. Como é que eu vou querer exigir deles comportamento de um cristão? Mas o cristão é indesculpável, ele sabe a verdade. Por que ele está agindo errado? Muitas vezes as pessoas falam, escuta, vem alguém lá do mundo, senta aqui para ouvir o evangelho, e você recebe ele, conversa com ele e tudo tal. E um irmão que está aqui reunido, que cometeu um pecado, vocês colocam em disciplina e ninguém conversa com ele. Você é mais severo com seus irmãos do que você é com a pessoa do mundo. Não é isso. É que esse que está em disciplina é um cristão que deliberadamente pecou. E aquele que vem incrédulo ouvir o evangelho é alguém que está no pecado e precisa ser libertado disso. Eu tenho que ter muito mais cuidado dele e esperar mais dele, assim, ser mais complacente com as falhas dele do que com dos irmãos. Não estou dizendo com isso que eu não vou ser com os irmãos também. Nós temos que ter sempre o cuidado com os irmãos. Mas, voltando a esses dois homens aqui, a Uzá e a Ahio, eles estão transportando a arca, e eu tenho quase que certeza que o que eles queriam na realidade é se destacar perante todos. Porque vocês podem imaginar uma carroça vindo, ele sentado lá na frente, e outro do lado segurando. A coisa mais importante ali eram eles dois. E nas coisas de Deus, quem que tem que estar em proeminência? Como é que tinha que ser transportada a arca? No ombro dos sacerdotes, e ela ficava da cabeça deles para cima. Quem olhava via a arca, não via mais nada. Tanto que nós vamos ver mais à frente no outro capítulo aqui, que quando eles fazem do jeito certo, que os sacerdotes vão levar, não fala qual é o nome dos que foram carregar a arca, porque aí não era importante. Não tinha importância nenhuma saber quem é que estava levando a arca. A importância era a arca, não as pessoas que carregavam a arca. E aqui parece que a importância era dos dois que estavam levando. E tanto é que eles tinham zelo do que eles estavam fazendo, porque a hora que começa a pender e parece que vai cair, Uzá coloca a mão para segurar. Como se a verdade ou o testemunho dependesse de nós para se manter em pé. Se vocês lerem a passagem depois em Samuel, depois que os filisteus pegam essa arca e levam, as coisas que aconteceram, vocês podem ver que essa arca não precisava de nenhum defensor, nenhum segurando ela. Porque a hora que os filisteus puseram essa arca do Senhor dentro do templo deles, de Dagon, em frente ao ídolo grande que eles tinham de Dagon, e foram dormir, no outro dia de manhã, quando acordaram, o grande ídolo deles estava caído em frente à arca, com a cara no chão, quebrado.
A arca não precisou ninguém fazer isso para eles, porque era Deus mesmo que defendia isso aí. Assim, a palavra, a verdade, ela não precisa de defensores. Eu não sou defensor da fé cristã, eu não sou defensor da verdade. Deus é que é. A minha função é falar a verdade, é pregar o evangelho, mas eu não sou aquele que vai falar, não, eu vou defender o evangelho, como se Deus precisasse de defensores. Seria mais ou menos como o leão. O leão não precisa de ninguém para proteger ele. Leão, você só precisa ter respeito por ele, porque ele é o leão. Ninguém precisa saber que uma faca corta só passando no dedo e cortando o dedo fora. É só olhar para a faca e falar, não, ela corta, gente, não mexe com ela. Deus não precisa de protetores. E esse homem estava querendo fazer isso, estava querendo proteger a verdade. Quantas vezes nós caímos nesse erro de querer proteger a verdade de Deus? E isso não cabe. E esse homem, então, a hora que toca nessa arca, morre. Diz aqui que o Senhor, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque ele colocou a mão na arca. Ele não era levita nem para transportar e nunca ninguém devia tocar a arca. Somente aqueles levitas lá. Então, o que acontece? Davi se enche de tristeza. Se enche de tristeza porque o Senhor abriu essa brecha, né? Ou matou a Uzá, né? Ele morreu. E ele temeu e falou, a grande pergunta, versículo 12 do capítulo 13. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Essa pergunta que ele fez, os filisteus fizeram lá. O que eu faço com essa arca? Perguntar para os seus adivinhos. E agora estava Davi fazendo essa pergunta, mas a resposta ele sabia. Vamos no capítulo 14, eu quero ler agora. Versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Rafaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Então aqui que nós vemos é que os filisteus chegaram, né, no versículo 8, que os filisteus, ouvindo que Davi fora ungido rei, eles vieram e subiram em busca de Davi, cercaram ali, e Davi faz o quê? Ele já tinha aprendido a lição dele, ele foi buscar a Deus, né? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E Deus fala, vai lá que você vai ganhar, eu vou ganhar essa batalha para você. Ele vai e vence. Mas os filisteus voltaram. E o que ele faz? Bom, já que na primeira vez eu perguntei o que fazer, ele falou, vai, luta, eles voltaram de novo, já tenho a experiência, vou lá, vou lutar e vou vencer. Foi isso que ele fez? Não, gente. Versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe, Deus, não subirás atrás deles. E disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir os exércitos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus, desde Gibeon até Gazor. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Na segunda vez, se ele fosse usar dessa artimanha que a gente usa, né, vamos repetir a fórmula do que foi feito antes, ele teria perdido, porque o Senhor falou, não, você não vai sair não, dá a volta. Olha que interessante, o que tem a ver a batalha com o vento passar em cima das amoreiras, fazer barulho em cima das amoreiras?
A mulher não tem nada a ver com a história. Era Deus querendo mostrar para Davi, vai ser do jeito que eu quero que faça. E isso é muito importante. Nós, às vezes, queremos fazer uma coisa para Deus, e ao invés de consultar a Deus de como fazer, nós resolvemos, temos o nosso jeitinho de fazer a coisa. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. E Deus quer que façamos isso do modo como nós queremos. Porque se nós formos fazer do modo como nós queremos, corremos o risco de ficar que nem Davi, triste porque o Senhor fez aquilo com Uzá. Tristeza por quê? Você errou em tudo, a culpa foi sua, não foi de Deus. E assim, muitas vezes, nós queremos servir a Deus no zelo, naquela coisa, e botamos os pés pelas mãos, fazemos de um modo errado. E aí ficamos tristes quando somos criticados. Não. Nós temos que ir a cada situação, volto a repetir, a cada situação, apesar de idêntica, vamos buscar em Deus o que fazer. Na primeira vez que os filisteus vieram em volta de Davi, ele buscou a Deus. Voltaram os filisteus. Vamos fazer de novo a mesma coisa? Tá, já tem a fórmula, está lá, é só pega lá na internet que está lá o que nós fizemos. Não. Vamos consultar a Deus de novo. A sua palavra, vamos orar em reverência, esperar como Deus quer que eu faça isso. E a resposta vem. Pode ser a coisa mais estranha. Às vezes a resposta, como foi aqui da Moreira, a andadura na Copa, aqui no vento quando bate, parece que tem gente andando. Quando ele ouvisse isso daí, ele podia atacar, porque daí Deus estava falando, pode ir. Dependência a Deus. As coisas de Deus não são resolvidas por raciocínio humano, por convencimento humano. Eu querer convencer as pessoas, eu vou fazer a cabeça dos irmãos hoje, eu vou falar que tem que ser assim. Não. Você incorre num erro de fazer a coisa de um modo, apesar de ser correto o que está querendo fazer do modo errado. Quantas divisões houve entre nós por causa disso? Logo no início, em que os irmãos do século retrasado começaram a reunir assim, desse modo, somente ao nome do Senhor, tiveram um tipo de problema desse. Surgiu no meio desses irmãos que começou a ensinar, que depunha muito contra a divindade de Cristo, mexia com a pessoa de Cristo. E um desses irmãos, reunidos ao nome do Senhor, ele quis defender, ou quis buscar, com muito zelo, mostrar que o que aquele irmão estava falando estava errado a respeito de Cristo. E ele se empenhou em fazer isso do modo dele, de tal maneira que ele mesmo acabou caindo em erro pior ainda, criando um ramo de doutrina que até hoje é pernicioso no nosso meio, que é os Ravens, o Ravenismo, né? Em que eles deificam, eles começaram a investigar Cristo internamente. É como se eles tivessem, assim, sabe, por tanto amor que eles tinham na pessoa, eles quiseram dissecar para ver como é que ela era, só que você acaba matando a pessoa se for fazer isso. Se eu amo minha esposa tanto que eu vou abrir ela para ver como é que é por dentro, eu mato, não tem jeito. Cristo nós não podemos compreender assim. Não é por estudar o seu íntimo, saber tudo, não. Para nós basta sabermos de Cristo aquilo que Deus nos revela, pela sua palavra e pelo seu Espírito. O que sair daí é conjectura humana e com potencial terrível de destruição e às vezes acaba negando até o próprio Cristo. Como eu dei de exemplos, algumas dessas seitas que começaram com boa intenção. Aliás, digo de passagem, Testemunho de Jeová começou com uma boa intenção. Era um grupo de cristãos que reuniam para estudar o original grego, que eles queriam compreender mais da origem para que não houvesse nenhuma interferência de traduções. E daí eles caíram num erro maior, eles começaram a traduzir a Bíblia do jeito que eles achavam que era o grego, sem ter nenhuma base do que era o grego. E criaram então essas ideias de que Deus, em João, no Evangelho de João, no princípio o verbo era um Deus, eles falam, era um Deus, não era Deus. Eles criaram um artigo que não existe no grego.
O grego não tem esse artigo, não existe esse artigo no grego. Mas eles puseram, não, é um Deus. Deus com letra minúscula. Cristo era um Deus com letra minúscula para eles. Mas muitas coisas podem surgir da gente agir na energia da própria vontade e na carne. E isso é um erro, irmãos, que nós podemos cometer, e por isso que eu estou trazendo isso aqui entre nós, principalmente muitos que estão começando na vida, e isso me ajudou muito os nossos irmãos no começo, que é o testemunho não é para ser carregado do jeito que nós achamos que deva ser, mas do jeito que a palavra nos ensina. Porque a arca é uma figura da comunhão de Deus com o seu povo. É o testemunho de Deus com o povo. Não é uma coisa individual, porque existe o nosso relacionamento, nós podemos adorar a Deus individualmente. Existe a adoração individual. Isso existe. Mas a adoração coletiva é o que nós vemos aqui, nessa figura. É a arca no meio do povo, não é a arca minha, para mim, ou o que eu entendo da arca, ou o que cada um gosta de ver a arca e acha da arca. Não. Mas é a arca no meio do povo. Isso nos leva a Mateus 18, que fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Isso é o testemunho que nós carregamos hoje nesse mundo. É, por assim dizer, é a arca do testemunho aqui na terra. Como nós levamos isso? Carregando do jeito que a gente quer, quando a gente acha melhor? Não. Temos que sempre a palavra de Deus, ou seja, a direção divina da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo nos levando a entender. E se alguma vez nós tivermos alguma dúvida a respeito dessas doutrinas, alguma coisa que não traz paz para a Assembleia, ou traz alguma... É melhor esperar, nós não precisamos ter pressa. Preste atenção como Davi tinha pressa aqui no capítulo 13, versículo 2. E disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros. Porque essa pressa de trazer a arca, ela fazia 20 anos que ela estava lá. Que pressa era essa daí? Era o zelo sem entendimento. Porque a partir do momento que agora no capítulo 15, ele faz uma casa e para colocar a arca, capítulo 15, versículo 1 de 1 Crônicas. Fez também casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, vamos consultar a palavra? Não, ele já fala assim, olha, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus, e para o servirem eternamente. É isso que tem que ser feito. Ele não foi colocar em escrutínio, nós vamos fazer a votação, ver como é que nós vamos levar essa arca dessa vez, porque a primeira vez nós demos errado. Demos com os burros na água. Agora vamos ver como é que nós vamos fazer. Ele chamou todo Israel e falou assim, vamos ver como é que nós vamos fazer? Não, era a palavra de Deus. E ele, como rei, usando dessa autoridade, falou assim, não é qualquer modo que nós vamos carregar, não. Vai ser do jeito que Deus quer. E aí o que acontece? Ele ajuntou todo Israel, versículo 3. E ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E aí ele ajuntou os filhos de Arão e os levitas, versículo 12, e disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. E aqui no versículo 24,
E Sebanias e Josafá e Natanael e Amazai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. E aqui tem mais uma coisa interessante. Quando eles transportaram do modo correto, os sacerdotes se santificaram antes, os levitas, puseram a arca nos ombros desses levitas, e aí saiu o cortejo, saiu essa procissão, que a gente pode dizer. Os 4 levitas carregando nos seus ombros, não diz o nome deles, a proeminência da arca. Quem visse de longe via a arca. E aí tinham aqueles que tocavam música. Aí é momento de alegria. Eles, com alegria, saíram cantando. Mas tinha também os porteiros da arca. O que é um porteiro da arca? Eu vejo que é aqueles que zelavam pela coisa estar sendo feita certa, para que ninguém tocasse na arca, para que nenhum mal contaminasse aquela situação. E muitas vezes nós pensamos que a Assembleia é um lugar onde só tem que cantar. Mas a santidade de Deus é necessária. É preciso ter aqueles guardiões, aqueles que como que são porteiros para ver o que pode entrar e o que não pode entrar. E não é uma função muito gratificante. Tanto que Davi fala num salmo, né, que ele preferia ser porteiro nos átrios da casa do Senhor do que viver na roda dos escarnecedores. Como dizendo, o ser porteiro é uma coisa muito ruim de ser, não era tão bom de ser assim, mas ele preferia ser isso do que estar lá fora entre os escarnecedores. Porque na realidade existe a necessidade, e o Senhor levanta irmãos que zelam pela verdade. Não que eles estão protegendo a verdade, mas para que nada contamine. Eles estão constantemente nesse testemunho cuidando disso. Nós temos necessidade dos cantores, sim, porque somos um povo que canta a Deus. Uma das coisas que mais incomodava os romanos era o fato de que eles estavam martirizando aqueles cristãos. E sabe o que eles faziam enquanto eram martirizados? Eles cantavam. E isso irritava profundamente os romanos. Como é que esses caras estão cantando? Eles estão morrendo. Por que eles estão cantando? Isso irritava profundamente. Conta-se os historiadores sobre isso. Realmente, nós somos um povo que pode cantar nas mais diversas situações, em qualquer adversidade, nós podemos cantar a Deus. Porque essa é uma das razões porque nós não temos instrumento entre nós. Porque a voz é o mais perfeito instrumento que existe de louvor. É o mais perfeito instrumento de louvor que existe. Não existe nenhum instrumento que tenha a tessitura das cordas vocais. Tessitura é de que nota a que nota eu posso chegar. Desde a mais grave até a mais aguda é a tessitura. Um piano, por exemplo, vocês conhecem a tessitura do piano. A quantidade de teclas que tem, essa é a tessitura. Você não pode tocar nada mais grave do que a última tecla, nada mais agudo do que a última do lado de cá. Essa é a tessitura do piano. A voz humana, ela passa em muito dessa tessitura de um piano, que é uma das maiores tessituras que a gente tem. Por isso, quando nós cantamos a Deus, nós somos ouvidos, porque Deus ouve aquilo que vem do interior do homem. E não há exaltação nisso daí. Não existe, porque cantar, é lógico, tem uns que cantam melhor, outros pior, mas cantar é uma coisa que todo mundo pode fazer. Já não digo mesmo de violino, flauta, tem pessoa que não consegue, não tem jeito de tocar, não sai som nenhum. Mas a voz é uma coisa que nós podemos. E juntos, podemos louvar a Deus em uníssono, ou seja, todos juntos cantando e levando louvor a Deus. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, e nós podemos adorar a Deus assim. Mas Ele também quer de nós obediência. O zelo sem conhecimento e a obediência sem o devido temor a Deus, de nada adianta. Assim,
essas passagens que nós lemos aqui na vida de Davi, tem muito mais coisa aqui que a gente podia aprender, mas o tempo é curto. Que o Senhor possa nos ensinar a sabermos, a aprendermos, a exercitar na Assembleia. Não é a minha opinião que tem que valer. Não posso querer impor, ainda que seja certo o que eu quero, eu não posso impor aquilo que eu penso que é certo, mesmo que seja certo. Eu tenho que esperar em exercício coletivo com o Senhor, através de sua palavra e através do Espírito Santo, em oração, nos traz a verdade. Esse é um princípio, e nós temos aprendido isso, e creio, recentemente nós temos tido alguns assuntos a tratar a respeito de mais novas assembleias reunidas no nome do Senhor, e temos que confessar, nós somos incapazes de fazer a coisa certa, isso é verdade. E não pensem que porque eu me converti em 1974 eu me converti. Quando eu me converti, a maioria aqui não tinha nem nascido ainda. Não pense porque eu tenho tanto tempo de convertido que eu não faço coisa errada ou que eu não... não tem jeito. Pode ser o mais experiente dos cristãos. Um irmão, C.H. Brown, falava: nenhum irmão é mais sábio do que Deus. Nem o mais experiente grupo de cristãos pode ser mais sábio do que Deus. Portanto, é a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus para nós. É ela que deve ser a nossa diretriz, quem deve nos dirigir, e a nossa submissão ao Espírito Santo, para que essa palavra seja levada do jeito correto, como Deus quer que seja, não como nós pensamos. Fórmulas de levar a verdade, o mundo está cheio. É só consultar o mundo religioso, eu estou dizendo, o mundo religioso. É só consultar e ver como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou pregar o evangelho efetivamente. Põe música. Promete prosperidade. E assim o mundo está cheio disso hoje, o mundo cristão. Cada um tem um jeito de falar, de alcançar. E muitos falam assim, não interessa, o que interessa é que almas estão sendo convertidas. Para quem eles estão sendo convertidos? Para a sua própria denominação, para trazer mais dinheiro ou para Cristo? Porque salvação não é trazer você para dentro de uma igreja ou de um grupo. Isso é confiar que a arca é que salva e não Deus. A igreja não salva, a assembleia não salva. Quem salva é Cristo. E nós virmos aqui, que seja um lugar físico ou na casa de alguém, não é a garantia de bênção. Não é a garantia de salvação. Porque nós temos que entender que é a pessoa a qual nós estamos reunidos, não o modo como nós estamos reunidos. Não é a assembleia que é importante. É Cristo que é importante. Cristo no nosso meio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. O importante não é os 2 ou 3, é Ele. Ele é importante. Eu estou aqui em torno de uma pessoa, não de uma doutrina, não de um credo, não de um edifício. Uma pessoa. Cristo Jesus. Assim como a arca, ela em si, não ganhava batalha para ninguém. Mas Deus, nela, é outra coisa. Então, quando nós entendemos isso, que estar reunido ao nome do Senhor, não é só falar assim, eu tenho comunhão com aqueles irmãos que reúnem assim, então eu estou naquele grupo. Não estou em grupo nenhum. Eu não tenho nenhum grupo. Eu tenho Cristo, o centro de nossa adoração. E o Espírito Santo sendo honrado no nosso meio em dirigir a cada um nesse louvor e nessa adoração. Que o Senhor possa nos dar sabedoria de como andarmos nesse mundo e que possa ser tudo feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar graças?